É nessa vibe aqui que a gente vai começar o segundo episódio do Sala Pele Podcast. Eu sou Thalita Siqueira. Estou aqui hoje com duas pessoas importantíssimas aqui para a trajetória da clínica Thalita Siqueira, para Thalita Siqueira também, pessoa física. E quero que elas se apresentem para vocês. Mariana. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Mariana Canejo. Estou como gestora da Criação Original, agência de publicidade aqui do Vale de São Francisco. Também como gestora da marca da Thalita Siqueira, nas mídias diversas, online, offline, em vários meios de comunicação. Também paciente de doutora Thalita, muito antes de ser parceira. E amiga pessoal, bem como admiradora. Também admiradora dessa linda, maravilhosa que está aqui ao meu lado. Jan! Olá! Janine Ribeiro, fisioterapeuta dermatofuncional. Eu já atuo puramente com pós-operatório de cirurgias plásticas, estéticas e reparadoras. Admiradora eterna, parceira de longa data das duas, né? Thalita, que eu tenho um carinho gigantesco, pessoal, profissional, para mim é referência, meu exemplo. E uma honra estar aqui ao lado dessas duas maravilhosas. O podcast hoje, de novo, todo feminino. E aí, hoje a gente pensou em falar um pouquinho dentro das dificuldades e das soluções que a gente vem encontrando na clínica e nas nossas vidas profissionais também, de como sobreviver no mercado da beleza sem necessariamente propagar estereótipos, propagar padrões de beleza. E por isso que eu escolhi essas duas pessoas para estar aqui comigo hoje. Mariana, por ser a gestora da minha comunicação. E Janine, por ser uma parceira que há muitos anos caminha comigo e compartilha de muitas opiniões, inclusive levanta minhas orelhas, assim, como agora há pouco, né? Então, assim, duas referências na área, né? Janine, que trabalha muito com pacientes que fizeram cirurgias maiores, cirurgias mais extensas e que querem, né, estão em busca de mudanças, né, de transformações nos seus corpos. E aí, vamos lá tentar interagir aqui sobre esse assunto, porque não é fácil sobreviver no mercado da beleza, né, que não deixa de ser, indo contra aí esse padrão cultural de filtros, de estereótipos, e que não é um padrão cultural só recente agora do marketing digital, é um padrão que vem de muitos e muitos anos, desde que a mulher é mulher. Nadando contra a maré, né? Literalmente. Sim. É uma coisa que vem da sociedade de uma vida inteira, né? Sim. Os padrões de beleza, padrões sociais, a busca sempre pelo belo, pelo perfeito, e o que é belo, o que é perfeito, né? Para cada um. Então, eu já vou fazer uma pergunta, né? Sobre o tema. Para Thalita, qual seria essa diferença, né, Thalita, da abordagem valorizando a beleza natural sem reforçar padrões e estereótipos de beleza e fugindo também do excesso de transformações? O principal, eu acho, que é respeitar cada um, respeitar a individualidade. E essa individualidade não é só no sentido de respeitar a anatomia ou respeitar a beleza, um formato de rosto, mas é respeitar o desejo, né? Porque, assim, muitas pessoas são contra grandes transformações, porque aquela pessoa está muito estranha, está com bocão, está com a mama grande, enfim. Isso são julgamentos, né, da sociedade. Mas muitas vezes aquela mulher quer fazer aquilo genuinamente. Ou aquele homem, né? A gente está falando muito de mulher porque realmente as mulheres sofreram muito esse padrão ao longo aí da história, foram muito massacradas, digamos assim. Mas muitas vezes aquela pessoa combina com aquilo e ela quer aquela transformação. E é interessante isso porque, por exemplo, pintar o cabelo ninguém julga, ninguém critica. Mas tem mulheres que querem muito ser ruivas, por exemplo. Sim. E se ela quer verdadeiramente aquilo, por ela se identificar com aquela imagem, eu não vejo problema nenhum. Então, eu acho que o principal da beleza natural é você realçar o que é que aquela pessoa genuinamente e naturalmente deseja mostrar como a imagem dela. Né? Antes até de pensar em todas as questões. Porque, às vezes, eu escuto o julgamento de que fulana tá com a boca imensa, feia e tal, como se fosse um erro do profissional que fez. Ou como se fosse
a culpa é do profissional que fez. E ninguém para pensar que aquela mulher desejou aquilo, né? Mas, por outro lado, também, eu penso que aquela mulher desejou aquilo por quê? Assim, porque acho que durante tanto tempo a mulher ficou tão imersa dentro de tantos outros afazeres que agora a gente, principalmente depois aí da Segunda Guerra Mundial, que a mulher ganhou mais força no mercado de trabalho e tudo isso, e ela agora pode se dizer dona da sua imagem, eu acho que a gente ficou tão escondido que é como se a gente tivesse assim, a revolução das mulheres que querem mostrar o corpo como são, né? Mas a abordagem é diferente por isso. Primeiro, porque eu tento ao máximo ir a fundo dentro desse desejo, saber se a pessoa genuinamente quer aquilo. E aí, depois, lógico, a gente vai para as possibilidades dentro cientificamente falando. Se vai ficar bonito, né? Se vai ficar esteticamente falando equilibrado, né? Se anatomicamente falando vai fazer bem, não vai fazer bem. É possível promover aquela transformação que aquela mulher quer. Então, é isso. Acho que até se é seguro, né? Sim, se é seguro, com tá certeza. Dentro do que é compatível com o corpo dela, permite dela. Naquele momento, com o corpo, o rosto, enfim. No caso do lábio, um volume grande e preenchedor feito num momento só. Sim. Pode ter uma complicação, alguma coisa assim. Isso. E falando sobre isso que você falou do desconforto, do que incomoda genuinamente, uma coisa que eu falo muito para as minhas pacientes é sobre o fato de esse desconforto é seu ou lhe foi colocado. Totalmente. Né? Eu falo muito assim, se você se olha no espelho quando você tá sozinha, você se olha, aquilo ali lhe incomoda, é seu. Agora, se você pensa assim, quando eu sair, quem vai me ver? Vai se incomodar? Ou então, o que é que vão pensar, né? Ou até de algum comentário que já foi feito. Isso, né? Exato. Ou até por se identificar mesmo, de olhar um outro, né? Porque o padrão, ele vem muito da comparação, né? E de olhar o outro e falar assim, eu também quero aquilo, eu também quero estar sendo aceito daquela forma, eu também quero ser vista e glamurosa daquela forma, porque voltando um pouco do que você falou, é algo histórico, cultural, né? Então, a gente, por muitos, muitos anos, muitas décadas, séculos, o padrão, a opressão que nos foi imposta foi muito cruel. E era sempre em cima do padrão perfeito, né? Então, as mulheres têm que ser sempre o cabelo perfeito. E isso, culturalmente, a depender de cada comportamento da sociedade, isso vai mudando. Existia aquela busca da perfeição, onde no Renascimento, por exemplo, eram os corpos mais cheios, né? Por quê? Porque era fartura, né? Fartura, poder dizer assim, aqueles corpos são bonitos porque têm condições de ter uma boa alimentação, numa época que não tinha geladeira. Então, hoje, quais são essas opressões que nós vivemos? Embora seja um caminho que está sendo aí percorrido e sendo levemente desconstruído, e que bom para todas nós. E que bom ter, assim, pessoas que podem nos influenciar em relação a isso. Por exemplo, isso de se comparar e se ver. Outra vez eu cheguei no consultório de Thalita, enquanto paciente, e ela falou, e aí, tem alguma coisa que te incomoda? Eu disse, não, mas eu acho Tayla Ayala tão bonita, e eu queria ter a mandíbula dela. Vê que coisa totalmente aleatória. Não vinha nada genuinamente meu. Acho que de repente dá certo. É que nem Ctrl-C, Ctrl-V. Não, falou ela tem uma mandíbula linda, super marcada, né? Mas eu disse, eu queria mais. E é muito isso, né? Às vezes a gente chega num salão e fala assim, eu quero ter o cabelo daquela pessoa. Sendo que as características daquela pessoa não tem nada a ver e não vai combinar comigo. Então, muito se impõe do que a gente olha de bonito no outro, sendo que a gente não acaba se entendendo e percebendo nossos valores, né? Uhum. Eu acho que, inclusive, as palavras-chave desse podcast hoje é muito isso. Os autoconhecimento, autoaceitação, autoestima, autenticidade, de certa forma, também. E pegando esse gancho aqui, eu queria saber como é que é isso. Como é que é desconstruir esses padrões num mercado que dita tanto as tendências e o modismo como o nosso? É caro. É custoso. É custoso porque demanda tempo e
investimento financeiro mesmo, porque se você parar para pensar, seria muito mais fácil para mim financeiramente só propagar valores, padrões. Inclusive, assim, dentro disso que a gente estava conversando aí dos padrões do passado, eu tive aqui um insight de que talvez antigamente era muito mais difícil você conseguir estar no padrão, porque você tinha que nascer no padrão. Totalmente. Né? Tipo assim, um padrão da mulher loira, magra, do olho azul, e a pessoa nascesse ruiva ou negra, pronto, já era. Ela nunca ia. Hoje a gente tem como mudar. Mas aí é que é perigoso. A gente tem como mudar e a gente quer mudar e a gente precisa mudar, né? Porque assim, toda essa fala vai muito disso. Olha, mulher, você pode mudar agora, você pode ser quem você quiser. Inclusive isso que eu falei. Mas você quer ser quem você pode ser quem você quer ou quem estão lhe dizendo que você precisa ser, porque o tempo todo tá aí na mídia, na boneca, né? No filtro do Instagram, das redes sociais no geral. Aquelas inserções inconscientes de que você fica mais bonita com o lábio um pouquinho maior, de que você fica mais bonito com o cabelo um pouquinho mais claro. E isso daí vai gerando, acho que, uma pressão. Mas aí é muito difícil para mim ir contra tudo isso, porque, primeiro, é caro em vários aspectos. Primeiro, porque eu poderia estar ganhando mais, vendendo padrões. Segundo, porque nós, como empreendedores, pagamos mais caro por comprar menos. Né? Que aí, quem não sabe, a indústria faz assim. Se você comprar uma xícara, ela é R$5. E se você comprar 10 xícaras, ela é R$1 cada. Então, compre 10. E aí, se você compra 10, você vai querer fazer o quê? Enfiar água para todo mundo, né? Já que você tem um monte de xícara, você tem que enfiar água para todo mundo. Então, colocando isso dentro do meu mundo, seria muito mais fácil para mim, muito mais lucrativo se eu comprasse um monte de produto para injetar na cara de todo mundo e ficar todo mundo igual. Com certeza. Eu ia ganhar muito mais. Então, é caro. Mas, ao mesmo tempo, e é difícil também, porque eu acho que, como eu falei, essas coisas todas estão entremeadas na sociedade, seja do mundo digital, seja no mundo físico, né? Tipo assim, quem nunca teve uma vergonha de fazer alguma coisa porque não tá com a unha feita? Ah, não foi pro casamento porque eu tô com a unha mal feita. Não deixa de ser um padrão, né? De seguir um padrão. Mas, ao mesmo tempo, é libertador. Porque eu não saberia vender um serviço, trabalhar com alguém fazendo uma coisa que eu não acredito. Descansar a cabeça no travesseiro de saber que você estava vendendo uma coisa que aquela Isso. pessoa não precisava. Né? Isso. Que pode ser até ruim para ela, na verdade. Isso. Quando você falou que é caro, eu acho que é custoso também. Sim. Custoso em termos de energia. Sim, Porque demais. quando o paciente chega, você conseguir convencer que ele não precisa daquilo, tudo bem se você quiser. Se aquilo ali realmente é uma coisa que te incomoda, que você quer muito, né? Mas quando não? Quando é algo da sociedade? Quando vocês estavam falando sobre a questão dos padrões, tudo, e do autoconhecimento, autoconfiança, eu acho que hoje a gente tem uma pressão um pouco maior, porque a rede social, ela tem duas vertentes. Na verdade, tem várias. Mas tem a vertente do pessoal que, não, agora eu vou me aceitar e eu quero entender o meu corpo como ele é, e isso é muito bom. E tem também a vertente do, não, eu quero ser um digital influencer, então quais são os padrões dos digitais influencers que têm mais seguidores, aí são corpos esculturais, são rostos preenchidos, definidos, ângulos supermarcados, e você inserir isso na mente, que aquela pessoa não precisa daquilo, é um trabalho de desconstrução muito grande, né? E leva tempo, é como você falou, é custoso, porque leva a nossa energia de estar aqui falando isso, de falar isso pessoalmente para os pacientes. Uma consulta não pode durar 15 minutos, eu não posso só olhar, como acontece assim com muita frequência. Um dia desses apareceu uma pessoa lá na clínica. Eu queria saber se eu podia dar uma palavrinha contigo. Eu fiquei até assustada, porque eu imaginei que tinha acontecido alguma coisa. Ela era uma paciente antiga, a filha dela é minha paciente, mas ela chegou assim, sem horário marcado, e eu achei que era alguma coisa que ela estava precisando. Eu disse, eu vou atender agora uma paciente, se você não se incomodar de esperar, quando eu terminar com ela, eu lhe chamo. Aí, tá bom, deu esse tempo, e eu a levei à minha sala, e ela disse, não, eu queria que você desse uma olhada aqui no meu rosto e me dissesse o que eu preciso. É uma consulta. Agora, imagina se eu ia fazer isso, e assim, os 15 minutos que ela queria, Porque o que ela precisa, do ponto de vista estético, é para corresponder a um padrão estético de uma mulher da idade dela, na nossa sociedade, na nossa cidade.
ou é o que ela quer e a imagem que ela quer passar. Isso não dura 15 minutos. Isso não é uma palavrinha. Vou dar uma palavrinha com você. Isso é muito mais amplo. É você entender, inclusive, quais são os hábitos, qual é o estilo de vida que aquela pessoa Sim. leva, se aquilo ali é aplicável, né, pra ela. Sim. E aí eu expliquei isso para ela, que infelizmente eu não conseguiria dizer isso em uma palavrinha, que a gente precisaria realmente marcar um horário para conversar, para eu entender o que ela precisava, o que é que ela queria, para eu poder indicar o que é que seria feito ou não, o que é que seria feito em casa também, né? E assim, isso que você falou da autoimagem e dos padrões que hoje existem nas redes sociais, inclusive daquelas pessoas que se aceitam como são, até isso a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes as pessoas se aceitam por trás de imagens, como é que eu posso explicar? De situações que são tão prejudiciais para a saúde, mas só para levantar a bandeira do eu me aceito. Isso. Então, como você tem muito falado hoje a questão da obesidade, né? Que, assim, muitas mulheres, hoje, graças a Deus, existem modelos de vários tamanhos, de várias alturas, de vários corpos, mas existem, infelizmente, pessoas que têm obesidade mórbida, ou seja, que ultrapassaram o limite do que é saudável e estão advogando a favor de um corpo sem saúde para dizer assim, eu me aceito. Uma coisa é você ter um corpo com curvas, que tem dobrinhas, que é normal. Toda mulher tem Sim, suas que nós dobrinhas, temos também. todas temos. Você senta, a sua pele dobra, você se mexe, sua pele vai fazer dobras. Sim. Isso é natural, isso é pro movimento do corpo. Se você fosse uma tábua dura, você não teria mobilidade, né? E eu vejo muito isso no universo do pós-operatório. Pacientes que fizeram, por exemplo, uma abdominoplastia, e querem que a pele do abdômen fique tão esticada a ponto de não fazer nada de dobra. Isso não é saudável. Isso não é biomecanicamente compatível. Senão você não vai dobrar, senão você não vai se esticar, né? Mas eu acho que... Oh, perdão. Não, agora eu já me perdi. Perdão. Perdi o fio da Quebrei meada. o raciocínio. É para encaixar aqui que isso que você falou, né, da internet, das redes sociais, eles, diferentemente de 20 anos, que a gente tinha a TV, as top models, os seriados e tudo mais como uma grande referência, né, do que é o padrão de beleza, com a chegada da internet e as redes sociais, especificamente, isso potencializou na enésima potência. Mas também tem um lado negativo, mas também trouxe o lado positivo. O mais recente é o movimento do The Body Positive, né? Que trabalha muito isso, aceitar as suas imperfeições enquanto pele, um melasma, um vitiligo e tudo mais, bem como também os corpos. E a gente ter essa diferença hoje em roupa, por exemplo, a gente ter um P, um M, um G, um GG e um extra G, isso é muito positivo, porque tem muito G que está muito saudável. Uhum. Em comparação a um P, por exemplo, Sim. que está com as taxas muito alteradas. Inclusive, isso já fez parte do meu passado, mas hoje não mais. Mas que às vezes está de uma forma não saudável, nutrindo para se manter no P, né? Assim. Exato. Quando você vai para o universo mesmo da moda, muitas modelos, elas falavam como a ingestão de vinagre, de relaxantes e tudo mais, porque para manter dentro daquele padrão que tem que ser aceitável, que tem que ser imposto. E em relação à cultura, que você também falou muito bacana no primeiro podcast, inclusive, galera, vão lá no primeiro episódio, tá maravilhoso. Isso também é muito cultural da empresa, da clínica Doutora Thalita, né? Da gente ter pacientes e um público que tem uma sinergia com esse direito de escolha mesmo, né? Genuíno. Dizer assim, eu quero estar lá porque eu quero ter minha beleza realçada e não transformada e não modificada. Não caricata, né? Exatamente. E é muito bacana quando você traz esse público também, porque vai ter o público das pessoas que querem uma boca realçada. Com certeza, alguns pacientes podem chegar lá e eu quero uma boca igual a da Anitta. Não cheguei a contar aí lá. Mas é custoso nesse aspecto, né? De você dizer assim, não, mas por que você quer? E quando você traz isso à consciência, isso é muito transformador, né? Para teu público, para teu paciente. E para como essa transformação pode impactar de pouquinho em pouquinho e deixar aí uma marca, um legado
que Thalita está colocando aí na sociedade. Nós estamos juntas. Inclusive, assim, já que você trouxe aí esse gatilho também da moda e tudo mais, como que você acha que esse mundo hoje, assim, de tanta diversidade do ponto de vista de mídias, inclusive, por exemplo, hoje a gente tem redes sociais, não tem mais só a praça da cidade em que todo mundo se juntava para falar, né? Então tem televisão, tem os streamings, tem as redes sociais, enfim. Como que você acha que isso pode ter mudado ou contribuído para essa mudança, assim, digamos, essa percepção de que a gente pode mudar e querer tanto mudar, sabe? Porque, assim, a percepção que eu tenho hoje é que talvez isso tenha sido benéfico, do ponto de vista, assim, antes a TV ou as grandes marcas ditavam a moda, né? Então, todas as modelos eram magras, na televisão, à noite, só passava nas novelas os atores mais lindos e tal, e hoje parece que eles estão tentando trazer o contrário, assim, a inspiração do povo. Não sei se faz sentido para você que... né? Não, claro. Inclusive, eu poderia resgatar algo que foi muito marcante para mim. Eu já tinha saído da faculdade, embora eu tenha 25 anos. Em 2006, a Dove lançou uma campanha que eu não sei se vocês vão recordar, que era o Verão Sem Vergonha, porque o sol é para todas. E eram várias mulheres de biquíni, com vários formatos, corpos, tons e tudo mais, retratando isso, que você pode se identificar com aquela pessoa, porque eles saíram da utopia da beleza perfeita para a proximidade, um equilíbrio mais próximo do que é uma beleza real. E em 2004, a Unilever fez uma pesquisa mundial onde eles identificaram que menos de 1% das mulheres se definiam bonitas e elas não aceitavam como elas eram objetificadas nas comunicações. Elas não aceitavam também a enrolação e a Dove nada mais fez do que escutar essa comunidade, escutar o público que é o dela, né? E entendeu que se eu tivesse uma representatividade, uma associação daquela imagem com o que eu sou, eu poderia me conectar mais com esse consumidor, bem como, obviamente, alavancar as vendas, que foi o que aconteceu. E mais recente agora, foi um filme um viral de 2013, que era a Real Beleza, Retratos da Real Beleza. Ele foi o viral mais assistido no YouTube mundialmente, assim. Foram mais de 115 milhões de views, que era um filme que eles pegaram mulheres. Você vê, né? Ele veio em 2006, veio construindo isso, veio dando resultado, veio aprimorando. E ainda quando não tinha uma potência como é hoje na internet. Mas ele veio aprimorando isso. Em 2013, ele lançou esse viral, que foi realmente, óbvio, teve injetado um pouco do marketing, mas foi totalmente orgânico. Por quê? Porque eram as pessoas querendo dizer assim, opa, é isso aí. Esse filme, depois vão assistir, esse viral, era um agente forense que fazia o retrato falado das mulheres se colocando, né? Se identificando. Eu sou magra, sou isso, tenho cabelo assim, assado. E ele fazia o desenho e colocava lá ao lado. Ela não se via. E aí uma pessoa desconhecida vinha e relatava como era essa mulher. Uhum. E o resultado era assim, totalmente diferente. Então a percepção, a nossa autocrítica, a nossa percepção de imagem, ela é muito difusa do que é realmente, do que as pessoas nos veem, né? E isso vai mudando ao longo do tempo. É óbvio que ainda há um longo caminho para percorrer, tem muita coisa para trabalhar, mas é muito interessante quando a gente vê marcas mundiais fazendo esse tipo de trabalho, porque vai desconstruindo, vai ajudando. Então, também na internet também tem pessoas, influenciadores, que isso é muito importante, né? Porque são pessoas que realmente influenciam ali, daí dizer assim, eu tenho cabelo perfeito, a pele perfeita, o corpo perfeito, e você também pode ter. E não, tem muita gente que fala assim, gente, é isso aqui, tô aqui de cara lavada,
tô aqui como mãe, tô aqui como no meu trabalho, e vamos ser isso. E mais do que nunca, o body positive não deve ser algo que deixe de se cuidar, né? Não tem um autocuidado. Mas assim, me aceito e estou bem amado. Estou cuidando aqui do meu cabelo e tá tudo certo. E é sobre você dar voz. Falando sobre o gancho do cabelo, a gente viu nesses últimos 2 anos, principalmente no pós-pandemia, um reforço muito grande a aceitar o seu cabelo natural, as transições capilares. E eu acho que quando a gente estava falando sobre rede social, parece que a gente está sempre batendo de frente contra a rede social, mas não. A rede social, ela também dá uma abrangência, dá uma voz a essa diversidade, né? Então, você tem pessoas com cabelos que não são só necessariamente liso ou crespo. Você tem cabelos diferentes, como o cabelo ondulado, como o cabelo liso com as pontas onduladas. Então, assim, você visualizar pessoas e acompanhar pessoas que tenham essas mesmas características que você, isso faz com que você reforce que essa característica em você também é bonita. E seguindo na linha do body positive, tem também a questão do mid-size, do plus size, que não é você defender a obesidade ou defender que você estar obeso está saudável. É sobre você olhar e você se enxergar também bonito dentro da sua realidade atual e sim buscar ter saúde, praticar atividade física, procurar se alimentar de forma saudável por você se amar. E não porque você está indo contra o seu corpo, porque você não gosta do seu corpo, né? Eu acho que é essa viradinha de chave. Assim. Na verdade, eu acho que tudo isso traz um movimento de que quando você se ama, você se cuida, e muito mais do que me cuido para ser bonita, e sim me cuido para viver mais, para estar bem, para aproveitar melhor os momentos. Então, vou me alimentar melhor, vou praticar atividade física para ter mais qualidade. Por exemplo, eu tenho um filho que se eu não praticar atividade física, eu não consigo me agachar e levantar. Tem energia até, não tenho energia, né, para estar brincando com ele, na energia que ele tem de 2 anos. Então, eu acho que até isso, assim, realmente está sendo mais propagado, né, que é uma coisa assim que a gente, como profissional de saúde, desde sempre sabia que a atividade física era importante, mas cadê a aula mostrando os benefícios disso mesmo, assim, né? Não rolou. Pelo menos na minha faculdade. Críticas aí, por favor. E aí, bora colocar aí na grade curricular. Mas hoje a gente vê muito isso e muitas pessoas ainda acham, isso é balela, isso é balela. E não é. Isso faz parte, sim, de um movimento pelo bem-estar, pelo autocuidado. E aí, dentro desse contexto do cabelo que você falou, que eu lembrei de uma pessoa assim, que eu sou super fã e que tá muito nessa vibe, assim como eu, guardadas as devidas proporções. Um dia eu chego lá, Camila Coutinho. Ai, amo, fã. Camila Coutinho, que lançou na pandemia uma marca de produtos para cabelo, para que as mulheres conseguissem aprender a usar os seus cabelos de forma natural. Isso. Que eu achei isso fantástico, assim. Ela poderia ter lançado coisas para alisar ou... Para tratamento, para compensar os tratamentos que são feitos. Isso, para compensar os danos, né, das químicas e tudo mais, e tintura, e etc, etc. Ela lançou... E, assim, eram pouquíssimos produtos, não sei se vocês se lembram. Uhum. Eu acho que ela lançou em 2020, inclusive, assim, foi super desafiador para ela. Eu lembro que ela já falou, já vi alguma coisa na mídia sobre isso, assim, do quanto foi desafiador lançar na pandemia, mas trouxe muito isso, assim, porque a gente estava em casa e assim, poxa, eu não vou ficar em casa fazendo escovinha, fazendo chapinha, não sei o que, eu vou cuidar do meu cabelo e mantê-lo natural. E é isso, assim, eram pouquíssimos produtos, numa rotina para uma mulher moderna, né, uma coisa rápida. Descomplicada, né? Super descomplicado, tipo um booster para você hidratar e o cabelo ficar, né, que não ficar com frizz, mas que mantenha um ondulado, e que mantenha a naturalidade do cabelo, estando tratado, né? Estando bem o cabelo. E, assim, isso me chamou muita atenção, porque é justamente isso. Foi uma marca que ela criou para dar voz à diversidade. A diversidade de cabelos, né? Que foi a causa dela ali, naquele momento, o cabelo, mas que a gente possa também ter nossa voz para dar diversidade, para ajudar nessa diversidade de outras formas também, né? Que seja no corpo, no rosto, no bem-estar, enfim. A WGSN, né, que é uma grande empresa que faz tendências, né? Estudo de tendências, ela nesse movimento da aceitação de corpos, ela vê o quão crescente é as empresas que buscam criar novos produtos
em cima dessa temática, né, da aceitação. Então, eles começam a criar... Porque, assim, quando a gente começa a escutar a comunidade, quando a gente começa a escutar o consumidor, a gente pode ter uma melhor maneira de se conectar com ele. A gente sai de uma publicidade de persuasão, de sedução, muitas vezes de imposição ali selada, para poder dialogar. Então, vamos dialogar, assim, a Fenty, né, da Rihanna, nossa, ela alavancou aí as vendas, mas também a percepção de associação, né? Com vários tons. Tem mais base de tom de pele. Então, assim, é muito rico quando as marcas engajam nessa desconstrução. A The Body Shop mesmo, a britânica, eles trocaram o nome de um produto, que era o produto, um dos carros-chefes dela, né? Que é Drop of Youth, que é as gotas da juventude. E eles tiraram a juventude porque eles entenderam que eles estavam propagando uma situação que... E aí, os seniors, como é que ficam? Né? A gente vai envelhecendo e não tem essa juventude eterna que eles propagaram por muito tempo. E isso vai mudando, isso vai moldando. E isso, eu fico muito orgulhosa de saber que... Aqui já puxando um pouco a sardinha para ela, mas é real mesmo... minha irmã, ela teve uma situação de entrar num consultório clínico e antes de falar qualquer coisa que ela quisesse, a mulher já foi falando assim, nariz, precisamos ajeitar o nariz, aqui arquear a sobrancelha, não sei o quê. Ela saiu com a autoestima detonada. Lá embaixo. E a bichinha, acho que ela fez o nariz. Não, nesse contexto, fez não? Fez não. Fez não. Eu lembro que ela falou, assim, alguma coisa de tipo... Nossa, eu fiquei tão chocada, acabei fazendo alguma coisa, eu não lembro. Não, eu acho que ela fez, sei lá, botox pra dizer que não ia sair de lá sem nada. Mas ela ficou na merda e ela começou a perceber coisas que ela nunca tinha reparado. E Thalita faz muito movimento contrário. Eu digo isso porque, enquanto paciente também, enquanto acompanhando outras pessoas que já foram nela, ela nunca... Eu já falei assim, e aí? Mas diz aí, ajeita mais o quê? Tipo aquela paciente. E ela vai trabalhando. Mas assim, me diga realmente o que te incomoda. Tem alguma coisa, inclusive numa dessas consultas, que é muito valioso, é muito precioso esse tempo que é dado para consulta. Não só clínica, que eu acho também que é algo que é muito, muito precioso no que você faz. No âmbito pessoal também, ela consegue resolver todas as minhas clínicas, descobriu minha apêndice, enfim. Consulta em domicílio, consulta de apendicite. Vamos pro hospital internar. Ela diagnostica todos os meus BOs. E aí, ela fez uma roda da vida comigo. E eu cheguei lá, assim, a gente tem uma tecnologia maravilhosa, que é o Vectra. Mas aí, nesse primeiro momento, eu ainda ia fazer alguns procedimentos. E, acreditem, eu faço procedimento natural. Aí, ó, beleza. Plena, novinha. Mas a expressão, né? É muito rico você ter a expressão. Eu sou muito expressiva. E sou muito medrosa também. Eu tinha muito medo da agulha. Eu achava que a agulha era do tamanho desse microfone. E eu disse assim, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer isso. E ela foi me mostrando, me passando segurança e tranquilidade, que isso poderia ser positivo. Até porque eu já estava bem fundo isso aqui, muito marcado. Mas com naturalidade, muita naturalidade. Então, quando... eu fui fiz o Vectra, que a gente tira a foto, e eu olhei assim, eu disse, ai meu Deus, tá péssimo esse perfil, eu não gostei. E ela fez a roda da vida comigo. Eu saí de lá maravilhada, eu disse, gente, eu tô muito melhor do que eu imaginava. E na outra vez que foi fazer a comparação do Vectra, eu amei o resultado, porque o Vectra me mostrou o quão bom ficou aquilo, a correção um pouco na minha sobrancelha que estava mais caída. Eu emagreci muito na época do tratamento do meu pai e não teve sustentação, muita flacidez, né? Eu fiquei cheia de flacidez aqui na bochechinha e ela foi lá e com essa minha queixa, com essa minha dor, que ela poderia estar vendo, sei lá, o nariz, o lábio, que seja, mas ela veio em cima dessa minha dor. Isso. E eu acho que é um grande movimento que vai migrando para isso, né? Do que está incomodando em mim e não no outro, mas o que está incomodando em mim, que eu quero
melhorar, ajustar para poder me sentir melhor. E a real indicação do que é o ideal para você, né? Exatamente. Porque assim, na roda de amigos a gente sempre conversa, né? Eu fiz isso, melhorou, fiz tal tratamento, melhorou o que estava me incomodando. Exemplo, olheira. Entrando nesse gancho que Mariana falou. Olheira foi uma coisa que sempre me incomodou, a vida inteira. Em outro momento, antes de Thalita na minha vida, eu tinha feito um preenchimento na olheira, pontualmente, onde me incomodava. E passou a me incomodar o aspecto que ficou pós-procedimento. Porque eu ficava sempre com o rosto com a sensação de sono, com o rosto inchado, com o olho inchado. Eu sempre fui muito alérgica, então eu tenho uma facilidade de acumular muito líquido no rosto. E aí, depois, Thalita reverteu o procedimento e ela sentou comigo e disse, certo, mas o que é que lhe incomoda? Não, a sensação do aspecto de cansaço, do aspecto de sono, sempre aquela cara de quem não dormiu direito. E aí a gente não tratou minha olheira, a gente tratou a sustentação da minha face e eu esqueci minha olheira. Nunca mais, nem falei, nunca mais. Nunca mais você falou da olheira. Eu tinha esquecido também da sua olheira. Olha. Meu Deus, um rosto lindo desse, Senhor. Tá vendo? Porque o que me incomodava era esse aspecto de cansaço. Então, junto com a flacidez, que é natural a gente ir desenvolvendo com o tempo, ela melhorou a sustentação do meu rosto e eu esqueci da minha olheira. Então, às vezes, uma pergunta específica que ela faz, que só ela consegue. Olha quem fala. É sim. Mas ela é isso, consegue. assim, eu acho que é uma questão muito de a gente se interessar verdadeiramente pelo outro e saber e estar atento a não só perguntar, não é só a pergunta certa, mas é estar atento à resposta. Isso. Porque quantas vezes a gente não está presente, e aí eu não estou falando só de uma consulta, eu estou falando de tudo, tudo, geral, numa reunião na de vida. trabalho, tudo na vida. Quantas vezes a gente está lá só de corpo presente, né? E tipo assim, por exemplo, como ela falou da situação da irmã dela, que entrou no lugar e a pessoa já foi, não. Tipo assim, a pessoa não teve aquele tempo que eu falei mais cedo, o tempo de explicar e de saber, isso, bora, senta aqui. É muito mais rápido, é muito mais Máquina prático. de produção, né? Mais lucrativo, inclusive. Mais né? lucrativo, inclusive. Mas tudo bem. Vamos contra a maré, vai dar certo. Vai. Tem pessoas que são tão ricas, e tem de coisas lá dentro, e tem pessoas que são contrárias, que são tão pobres que só tem na vida dinheiro. E às vezes dinheiro não é, sabe? Assim, lógico, é necessário, paga contas, inclusive. Para mim, assim, uma coisa importantíssima para a gente dentro da clínica é o lucro da clínica para promover boas coisas para quem está dentro da clínica também. Então, por exemplo, a faculdade de uma que a gente que paga, né, os aumentos de salário e tudo isso. Então, a gente deixar o ambiente, tornar o ambiente bom para todo mundo. Não é Thalita, que é a dona da clínica, que ganha muito porque faz injetáveis e todo mundo está ali ralando por uma... Né? Então, assim, o dinheiro é importante, ele é um grande promotor de transformação social, né? Quando a gente sabe utilizá-lo, mas a gente também tem que saber o limite disso, né? Isso. De quando que ele vem em primeiro lugar. Mas aí você falando dessas questões dessas mudanças todas do aspecto de marketing, eu fiquei aqui me perguntando, você falou muita coisa do ponto de vista de paciente, mas quando você não era paciente e você virou parceira, né? Quando eu procurei a criação original para me ajudar, para me assessorar, qual foi a dificuldade assim de entender o que essa cliente queria, o que ela queria transmitir e colocar isso assim de uma forma de um marketing, de certa forma persuasivo também, mas que fosse saudável? Que foi até que Mari Medeiros falou aqui da última vez, o seu objetivo para lá, para a gente, foi assim, eu tenho um objetivo de ser reconhecida mais como uma profissional também que trabalha com estética. E o objetivo alcançado com sucesso. Porém, o nosso maior desafio foi encontrar o propósito nisso, né? Porque, assim, eu quero ser reconhecida como estética, mas o que eu acredito? E como trazer essa mensagem, como levar essa sua mensagem, né? Que a gente chama também, que toda a parte do branding foi muito importante, tá bem definido, em cima dos seus valores, né? O que você faz, como você faz, como você fala, o que você pensa, transmitir isso para seu público. E foi tão bacana porque muita gente fala assim, quando eu entro na sua clínica, parece que é uma extensão do seu Instagram.
porque a gente conseguiu extrair o melhor disso. A essência, né? A essência, mas era muito peculiar, porque, por exemplo, no varejo, fala assim, compra esse copo que você vai ser sucesso, um exemplo. Mas como fazer isso com a dermato, né? Principalmente um dermato que valoriza a beleza real, né? A autenticidade da pessoa. E não é propagar promessas, dizer assim, vem pra cá que sua pele vai ficar sempre jovem, você vai ter tudo de lindo. E eu não demonizo também quem faz isso, porque tem pessoas que vai querer, sim, a bocona e o carão, mas encontrar e conversar com esse público, trazer esse público que se conectava a isso, foi, assim, mais interessante. Encontrar a linguagem correta, né? Para transmitir esse tom de voz dela, de dizer assim, olha, você tem como cuidar do seu melasma e você não precisa esconder isso. Pegando esse exemplo. Inclusive, eu queria que você trouxesse algumas estratégias que a gente já colocou lá, que foi aquela mais recente que você leu, que acho que vale ressaltar aqui para o nosso público. Mais recente? Do Pele em Movimento, por exemplo. Sim. Então vamos acabar lançando oficialmente o Pele em Movimento, né? Porque assim, a gente, na verdade, inclusive todo esse processo do branding, eu até sinto muito por dar tanto trabalho a vocês. Mas eu vejo, e eu não sou profissional, por favor, desculpe se eu estiver falando na asneira aí, os profissionais do ramo de publicidade e marketing, mas eu vejo o branding como uma coisa mutável também, assim, como é que eu digo? Né? A gente tá sempre... Porque se eu, Thalita, não sou a mesma quando eu a contratei, e eu, como profissional hoje, também não sou a mesma, a clínica mudou muito, a clínica melhorou muito, a clínica, né? Enfim, por que o branding vai ser igual, né? E aí, inclusive, a gente, antes de ligar a câmera, estava conversando sobre isso, sobre mais uma mudança no branding, que vai estar mais alinhada a pessoa que eu sou hoje. Movimento. A Thalita confortável. Porque, assim, eu precisei sair de um lugar de extremo desconhecimento, né? Assim que eu cheguei aqui na cidade, e achar que eu precisava ir para o outro extremo de mostrar uma imagem talvez um pouco mais poderosa ou de autoridade, até um pouco envelhecer um pouco, porque isso era uma dor que eu tinha, que as pessoas me achavam muito jovem. Muito novinha? Como assim? Você deve passar muito por isso até hoje, que você tem cara de... né? Tipo assim, você CEO de uma, né? Mas eu tinha muito isso, assim, de ela é uma médica novinha, recém-formada, ou eu até brincava às vezes, é melhor uma recém-formada do que uma velha desatualizada. Porque, né, pelo menos eu acabei... acabei de aprender tudo, tal, estudar o máximo possível, enfim. E aí, hoje eu percebo que o meu equilíbrio, né, ficou no meio do caminho. E aí, Mariana já me deu aqui umas orientações dos próximos passos, mas que, assim, umas coisas que ela me mostrou esses dias, me brilharam os olhos, assim, disse, meu Deus, é isso, eu sou isso aqui, é esse caminho que eu quero seguir. E que está muito de acordo com a minha vida no dia a dia. E aí, mas assim, como a gente tem muitas reuniões e muitas vezes as pessoas não entendem o porquê de eu estar com uma empresa que muitas pessoas pedem muita referência, né? Muita recomendação. E aí, quando vão para a criação, muitas vezes acabam não fechando. Porque realmente é uma empresa que dedica muito mais tempo para os seus clientes e, consequentemente, isso vai ter um investimento maior, vai ter um custo maior. Não só isso, mas o fit cultural também. Porque assim como você tá tentando angariar esse público que se conecta a esse valor, a gente também. Sim. E eu, nesse processo todo de amadurecimento da marca, eu aprendi muitas coisas com eles. Por exemplo, a primeira vez que eu tive a percepção de que a minha empresa precisava ter um projeto social e ambiental e ser mais inclusivo e tudo isso, foi com a criação. Porque eles viam esses valores em mim, mas eu não colocava isso dentro da empresa. Uhum. Então, foi uma reunião que eu lembro onde eu estava exatamente, em casa, numa reunião online, que a gente fazia muitas reuniões online por causa da pandemia, com Lívia, Mariana e Mariana. E a gente estava conversando sobre isso e Lívia fez, sim, mas quais os projetos ambientais que você tem em mente e tal? E eu já tinha um monte de projeto que elas nem sabiam que eu tinha.
E que eu tenho... agora, assim, eu acho que depois desse estalo que eu tô tentando tirar cada um do papel. E nesse dia eu falei de um que a gente tirou do papel semana passada. Que agora a gente tá chamando de Pele em Movimento. E aí, assim, principalmente depois que eu fui mãe, eu passei a sentir mais as dores principalmente de mulheres, homens, cuidadores no geral, de crianças recém-nascidas de primeira viagem, principalmente, porque a gente pensa que é muito fácil, é nascer, botar no peito, o menino vai mamar e tá tudo certo. E não é, o dia a dia disso. Que foi? Admirando. Não faz isso comigo, senão eu paro no meio do caminho. E aí, eu comecei a ver como é que pode, se eu sou médica, tô tendo dificuldade de cuidar da pele desse bebê, e uma pessoa que não é médica, que nunca trabalhou com pele, que nunca cuidou de outra criança. E esses pais, porque assim, os homens acham que as mulheres já sabem, nascem fazendo. E esses pais que nunca aprenderam, então... e a outra, assim, homem nunca brincou de boneca, então nunca teve aquele... Não só pelo brincar de boneca, mas eu queria dizer assim, que do ponto de vista cultural, o homem não cresce para cuidar. Não foi inserido nele. Até a boneca você pega aqui. O homem nem isso. O homem nem isso. E aí eu criei esse projeto de ensinar pais, cuidadores, enfim, quem cuidar de uma criança, a começar a cuidar da pele do seu bebê. E aí a gente fez, semana passada, nossa primeira visita à Casa de Parto Normal de Petrolina, para fazer esse workshop, né? Foi uma oficina. Semana passada, não. A gente não sabe quando desculpa, é que vai ser veiculado. Eu não estou acostumada. Mas esse projeto que Thalita já tinha nos demandado lá, de um desejo dela, que faça na casa de parto. Isso foi ano passado. Nesse ano, a gente conseguiu linkar com Agosto Dourado. E no meio desse projeto, a gente entendeu que isso não deveria ficar só naquele âmbito, né? A gente poderia estar com a pele em movimento, indo para conversar com o público idoso, outro tipo de instituições. Quem que precisasse. Então, isso é muito interessante. E na mais recente, agora ela também é empreendedora do Recoploser. Eu vou falar isso. Ela tem um e-commerce. Entendeu? Cadê meu celular? Chegando meu... Ela está muito empenhada nesse projeto. Só rolando. Mas isso é muito legal, porque isso... numa das lives, que ela também fez uma série de lives que foi muito bacana. Ela, assim como Camila Coutinho, olha o nível. Camila Coutinho, me nota, se eu sou É aquela influência positiva, né? Ela trouxe, numa dessas lives, ela falou assim... Pra que você tem tanto plástico no seu box de banheiro? Por quê? Então, ela traz muito essa consciência ambiental, inclusive isso nessa maturidade que a maternidade te trouxe. E assim como você está sempre em movimento, em mutação, em evolução, a sua marca também. Por isso que antes da gente gravar, eu estava explicando que é uma transição. Você sai aqui desse ponto, vai para cá, vem para cá. E agora eu acho que essa irreverência que traz muito da sua autenticidade é o melhor caminho, é um ponto de equilíbrio, né? Hoje, que daqui a pouco pode não ser mais. Sim. E aí esse projeto, então, Pele em Movimento, nasceu desse desejo de auxiliar outras pessoas a cuidar das suas peles de forma real, de forma prática, né? Então, nada de 1 milhão de produtos comprados, caros, 1 milhão de passos. Passa primeiro não sei o quê, espera secar, passa não sei o quê, não. Então, vamos ser práticos. E aí, a gente, inclusive, a Criação fez lá para a clínica também um ponto de coleta de materiais de higiene para bebê e que em breve a gente vai estender para outras faixas etárias e outras situações. Né? Então, a clínica agora também vai contar com esse braço, né? Então, a gente vai estar lá coletando e levando nessas instituições, fazendo essas atividades, porque não adianta também só levar o produto. Então, o que a gente quer é ter contato com essas pessoas e entender as dificuldades reais do dia a dia de quem precisa cuidar de uma criança, de um bebê, de um idoso, enfim. E aí foi esse último projeto que a Criação criou. Junto com você. Em coro. Isso que vocês estavam falando sobre o branding, né? Ele é muito alinhado com o que você tem de mais genuíno internamente.
E é uma busca constante, né? Não tem como você montar um personagem e vender aquilo ali. Aquilo ali não se sustenta. Então, é normal que isso ocorram mudanças ao longo do tempo, porque elas vão acompanhando as mudanças internas. E de comportamento. De comportamento, de amadurecimento. Não Thalita, só dela, mas do público, né? Isso, e de todo mundo, acho que no geral. Isso não só focando aqui no âmbito da clínica, né? De Thalita como profissional em si, mas no geral mesmo, assim. A gente está em constante mudança, a gente está em constante evolução. E é normal que essa mudança seja exteriorizada. Então, o desafio aí para encaixar, linkar com o brand do marketing, né? Com a agência. Mas é fazer com que as pessoas também percebam que essa busca não é por você ser alguém imutável. Isso é uma busca constante. É um acesso que você está sempre buscando, né? Para se encontrar, para se entender o que é que eu gosto, o que é que para mim é interessante. E aí, quando as pessoas se conectam com você, elas se conectam por isso. Exato. E eu trouxe isso porque a gente estava falando anteriormente que esse, bem como outras ações que acontecem dentro da clínica, tanto para o público interno dos colaboradores, quanto para os pacientes e parceiros, isso também é uma contribuição, enquanto marca, enquanto empresa, da desconstrução de algumas quebras, por exemplo, de não visar apenas o lucro, como você falou, né? Mas qual a minha responsabilidade social em cima desse lucro que eu posso estar convertendo em outras situações que vão estar de acordo com os valores que eu externalizo, né? Um exemplo muito claro, muito forte pra gente é o Inspirar, né? Perfeito. O evento Inspirar, ele já... Inclusive, em breve teremos outra edição. Exato. Acho que vai antes, né? Ou aqui. Em setembro. Ele nasceu no Setembro Amarelo, né? Ele nasceu no Setembro Amarelo, justamente na intenção da gente propagar essa busca pelo autocuidado, pela saúde mental. E trazendo um pensamento que eu fiquei martelando aqui, é o conceito de saúde. Até o conceito de saúde já mudou, né? Hoje a gente não vê mais o conceito de saúde como a ausência de doença. A gente vê como o pleno bem-estar. E o que é o bem-estar? É você estar bem, literalmente, né? Você estar gozando de boa saúde para você ter energia para fazer suas atividades de vida diária, você cuidar do seu filho, você ter saúde para poder trabalhar, enfim, render saúde mental. Saúde mental, né? E acho que a clínica está muito alinhada com isso. E, como você falou, do exemplo também da presença da clínica nos eventos da Mãe Malvada. Isso reflete muito essa busca de Thalita, que foi uma coisa bem intensa e hoje você vê que é natural. Do exercício físico, do projeto de Constância Infinito, projeto 100 dias. Então, quem convive vê que ela propaga em rede social o que ela literalmente vive. Exatamente. E ela arrasta todo mundo, porque posso falar com propriedade. Eu sempre tive muita dificuldade de fazer atividade física. E quando eu vi Thalita naquela constância, naquele foco, mãe, empresária, estudiosíssima, que eu sei que ela é. Sim. E eu disse, eu não sou mãe, eu vou atrás. E eu tô com orgulho de mim, porque eu tô conseguindo. E ela vê aí a minha batalha como é. E eu tenho conseguido. Então, assim, ela inspira ela fazendo, sabe? E você, como você trabalha com o corpo, você precisa de estar bem com o seu corpo. O que é que você sentiu com essa mudança do... Não, totalmente diferente. Final de dia sempre estava muito inchada, sempre estava muito dolorida. E com a atividade física, você vê que você consegue render. Mas o principal é que você tem um dia tão exaustivo que chega no final do dia, você vai lá, faz sua atividade física, é como se desligasse, sabe? Então, hoje o que eu vejo de benefício no exercício físico é principalmente a questão de saúde mental. Eu não sou hipócrita, né? Lógico que a gente vai engajado para a atividade física pensando numa mudança corporal, numa mudança estética. Mas quando você se depara e você vê os benefícios da saúde mental na sua vida, nessa disposição, nessa energia, nessa tranquilidade, eu falo, mas é porque é real, eu reseto. Eu passo estressada. Infelizmente, trabalhar com pós-operatório não são só flores, como as pessoas acham, né? A gente tem paciente que tem intercorrência, a gente tem paciente que tem complicação, pacientes que estão, mesmo que correndo bem no processo de evolução,
mas que são pacientes mais debilitados, que demandam mais energia mesmo para você acalmar, para você orientar. Então, assim, desgasta. Então, você chegar no final do dia e só emendar e me largar no colchão, é à vontade. Mas quando eu vou para o exercício físico, e minha amiga, que é minha parceira de treino, ela foi quem mais percebeu, e percebeu antes de mim. Que ela dizia, você chega com a cara desse tamanho na academia, dá 10 minutos, tá infernizando, me atentando no juízo, brincando, fazendo brincadeira. Então muda realmente o humor. E aí você chega em casa e você tem energia pra tudo mais. E você falou da hipocrisia, não é fácil. Além de não ser fácil, tem dias, mesmo você estando constante, tem dias mais difíceis, né? Dias que a gente não tá tão bem, que a gente não... Eu oscilo a questão do sono por causa do João ainda, que, por exemplo, agora tá gripado, então não tá dormindo toda noite, eu acordo mais cansada. E aí, gente, quem sustentou minha constância, na verdade, foram os podcasts. Podcasts, aulas nos aplicativos, que hoje em dia a gente assiste muito curso online. Porque, assim, eu odiava, era uma coisa que para mim era... eu tô indo pra cruz. Então, eu tinha que juntar um hábito de uma coisa que eu gosto para conseguir o hábito de uma coisa que eu não gostava, mas que era necessária, que eu entendi naquele momento que era necessária. E foi impressionante. E como isso tem me ajudado na minha prática diária, porque eu estou tentando mostrar para as pessoas que se tem alguma coisa difícil que elas têm que fazer, coloca com uma coisa que já é fácil. Então, isso me ajudou a mudar os hábitos dos meus pacientes e tudo mais, porque eu tive essa percepção. Né? E aí, depois disso, eu comecei a estudar também sobre essa questão do hábito, como formar novos hábitos, e isso abriu realmente minha mente, assim, por N motivos, né? Virou um ciclo vicioso. Mas aí você falou do pós-operatório e me deu, assim, uma curiosidade de saber uma coisa, assim. E a saúde mental desses pacientes que passaram por... Você falou de intercorrências, você falou das dificuldades, até a dificuldade da mobilidade também, né? Tem tudo isso. A dependência, né, de outras pessoas também. Mas e a insegurança antes e depois? Depois não digo que eu pergunto no pós-operatório imediato, curso, né? Quando você me pergunta isso, você me dá margem para falar de 1 milhão de coisas. Vou tentar ser sucinta. A saúde mental, no curso recente que eu fiz agora, fiz um curso só sobre cicatrização, só sobre complicações. E nesse curso ela trouxe um dado que fica só martelando na minha mente, assim. Que a saúde mental, o emocional, corresponde a 40% do sucesso da cicatrização. Nossa. Minha nossa. Então, veja, metade, 40%, quase a metade. A outra parte, 60%, a gente vem técnica cirúrgica, a gente vem... o próprio paciente. O corpo, né? Questão nutricional, capacidade de cicatrização. Se o paciente tem comorbidades associadas, doenças associadas. Tabagismo, os hábitos. Se ela está tendo um bom acompanhamento de pós-operatório também. Se ela está respeitando o repouso do processo. Então, você vê... Isso tudo corresponde a metade, né? A 60%. Só que distribuído entre si. Só o emocional corresponde a 40%. Então, o emocional é a chave para tudo dentro desse processo. É a chave para motivação para fazer a cirurgia. É a chave para correr bem dentro do processo. E é a chave para poder entender que a cirurgia pode ser uma cerejinha do bolo de um processo de emagrecimento, de mudança corporal após uma gestação, enfim. Ela pode ser só a cerejinha do bolo ali para poder melhorar o que já estava bom, mas ela pode ser também uma virada de chave na vida de uma pessoa que não conseguiu perder aquela flacidez, não conseguiu perder aquela gordura localizada que incomoda a ela, e que isso é um incômodo genuíno e pessoal, muito pessoal. E ela faz a cirurgia e aquilo ali pode virar o start para ela começar a se cuidar mais, para ela conseguir se manter mais ativa, né, na atividade física. E eu tenho milhões de exemplos. Eu tenho um exemplo de uma paciente muito querida, que eu comentei para ela recente, agora eu dei alta para ela, e eu disse assim, olha, você chegou aqui para mim na nossa primeira consulta, antes da cirurgia, uma pessoa ansiosa, preocupada, assustada, né? Porque você está indo para um lugar inseguro, você não sabe o que é que vem depois da cirurgia. Você tem que confiar muito na equipe que está acompanhando. Ela fez a cirurgia, correu super bem. Super bem. Ela ficou muito tranquila no processo, mesmo ela se dizendo muito ansiosa.
Correu super bem, foi super tranquila, seguiu todas as recomendações. Quando foi liberada para atividade física, ela começou a fazer. Hoje ela está super assídua, se mantendo bem na atividade física. Familiares, o marido dela entrou também na atividade física, já perdeu bastante peso. Então, assim, a energia dela você vê que mudou. Sim. Então, particularmente, não tem nada que me motive mais do que ver uma paciente mudando o estado emocional dela antes e depois da cirurgia. E o estado emocional é a chave de tudo. Nossa, tudo. É incrível. Quando você tá nesse estado emocional bacana, a beleza, ela brilha, né? Isso. E você pode, depois de uma situação que você resolve, supera, às vezes as coisas mínimas, como um novo cabelo, uma sobrancelha, uma compra de uma roupa nova que te faz sentir bem, ou qualquer outra coisa, como as coisas que tem mais significado, você se sente bem, automaticamente as pessoas percebem isso e falam assim, nossa, tá mais bonita hoje, nossa. Tá com energia diferente. Tá com energia tá diferente. É como se, na verdade, isso gostoso. é um hábito angular, né? Por exemplo, quando você vai, muitas vezes, no nutrólogo, no endocrinologista, no nutricionista, qualquer profissional desse pensando no emagrecimento. Muitas vezes você não emagrece só porque você foi no profissional e o plano de tratamento dele foi perfeito. Foi porque você fez o esforço de ir lá e você começou a trazer outros hábitos junto, tipo a atividade física, né? Essa questão toda do autocuidado, que é isso que eu estava falando para vocês, a questão dos hábitos. Então, às vezes a pessoa vai para mim para fazer uma toxina botulínica, o Botox, e ela começa a usar mais protetor, porque ela diz, meu Deus, eu já fiz esse Botox, e aí agora eu quero cuidar melhor da minha pele, não sei o quê. E isso gera outros hábitos que vão ser benéficos lá na frente. Isso. Né? E isso, por si só, assim, eu acho que até a questão de a gente dedicar um pouquinho de tempo pra gente, dentro do possível, lógico, cada família sabe o seu possível, já ajuda, né? Já traz um grande resultado, assim. Benefício muito grande, né? E o Inspirar traz justamente, o que foi o projeto que você falou, traz justamente a união dessa questão da saúde mental. E aí Gilva entra muito bem nesse processo, né, de trazer um pouco de paz, tranquilidade, de uma sensação, né, de bem-estar mental ali para aquele dia, para aquela manhã que a gente passa junto. Vem a atividade física, que eu sempre levo os parceiros, né, do Pilates, da academia, para a gente colocar o corpo em movimento, então a estação movimento. Vem a parte de pele, que lógico não podia faltar, que a gente está junto, e a da proteção solar. Então, e inclusive eu acho que a criação casou muito bem esses 4 pilares. É engraçado, porque a gente... eu sinto que eles são tradutores, às vezes, sabe? A gente chega com umas ideias doidas. Eu quero fazer isso, isso e isso, mas eles dão nome para tudo, acham o devido lugar de cada coisa, né? Participam de visitas técnicas até o dia presencialmente estando lá com a gente. E isso para mim também é arte, assim, no sentido de saber ligar esses pontos e traduzir para as pessoas lá fora, né? Porque às vezes na nossa cabeça faz sentido, a gente que está ali junto, convivendo todo dia e trocando essa ideia, mas às vezes para quem está lá em casa não faz sentido. E traduzir isso em palavras, colocar na mídia, colocar na comunicação. É desafiador. Mas a equipe arrasa. Beijo, equipe. Obrigada. E falando em equipe, é muito legal também ver o quão vocês se conectam nisso, né? Por exemplo, inicialmente começou muito Thalita e Janine e foi expandindo isso para a Gilva, para a Alana e para outros profissionais. E todos têm esse ponto de conexão, de estar em busca de coisas de transformações positivas na vida das pessoas, de superação e tudo mais. Eu sou fã dessa equipe também. Eu sou suspeita para falar, né? Eu sou suspeita. Nós somos suspeitas, mas assim, talvez você não tenha percebido, mas muito de tudo isso, até de entender esse fit cultural dos parceiros, eu aprendi nas minhas reuniões com a criação, assim, porque a criação é uma empresa. Mariana é super jovem, né? Tem 18 anos, que é a CEO, hoje é a mente brilhante à frente da criação, juntamente com a irmã dela. Mas é uma empresa que tem uma sabedoria de 33 anos.
E à medida que eu ia indo lá, antes mesmo de a gente ter a clínica, eu estava aprendendo ali, e eu acho que no podcast anterior eu até falei sobre a criação da clínica, o desejo de fazer um pouco, de ter um pouco de mim em algum lugar, mas eu aprendi muito isso com eles, assim, de entender que não adianta ter um parceiro qualquer por uma vantagem qualquer, a gente tem que estar com quem a gente realmente dá liga, né? São propósitos que se alinham, Que né? se alinham. Que se encaixam. E eu acho que hoje a clínica tem isso muito forte. Tem uma equipe muito integrada, Sim. uma equipe que realmente se encaixa, né? E é muito bom trabalhar com Thalita, com a clínica, com o pessoal da clínica, é muito gostoso. E eu gosto de dizer assim, que não é só por sorte, por a gente ter encontrado as pessoas certas, mas é porque a gente tem construído isso, né? Então, a gente vai sair daqui agora, a gente vai para nossa reunião lá. Isso, eu esqueci. Agora, dojo. Vamos para o nosso dojo. Então, a gente está construindo isso ao longo do tempo, né? Então, não só por exemplo, a gente estava falando mais cedo sobre a comunicação, o quanto vocês contribuíram para a nossa comunicação, mas por outro lado também, vocês participaram da construção da clínica, né? Então, quantas coisas ali não foram ideias da criação? Sim, com certeza. Né? E que estão lá estampados na parede. Então, eu sinto assim que realmente é um trabalho de muitas mãos. Por isso que eu não gosto nem do mérito de achar que tudo tem da minha cara, não. Acho que tem a cara de todos nós que estamos lá, e à medida que vão chegando pessoas que também agregam, isso vai trazendo não só novas roupagens, mas propósitos, né? E vão se alinhando. Como o Giva, que foi uma pessoa assim que quando chegou... Foi transformador. Nossa, né? foi... além de transformador... eu não sei explicar. Gilva, pra vocês terem noção, Gilva, quando entrou na clínica, e passou depois de um tempo que a gente começou a conhecer melhor o trabalho dela, a gente começou a fazer um trabalho de acompanhamento individual dos colaboradores com ela, porque a gente entendia justamente isso, que o colaborador tem que estar bem para atender bem, ele tem que ser uma pessoa feliz para ser um funcionário feliz, não adianta só estar... Então, todo mundo que chega traz um pouquinho assim de... um brilhinho assim pra gente que vai fazendo com que a gente vá se lapidando, né? E muitas pessoas entram em contato, pedem preço de aluguel de sala, e quando a gente percebe assim que não é o fit, a gente infelizmente não tem como, né? Não deixa isso fluir, assim, isso ir pra frente, porque tem que estar nesse alinhadinho. E aí, gente, para finalizar esse bate-papo, que precisa ter, né, um novo encontro, mas tem duas coisinhas que eu queria falar ainda, perguntar a vocês a perspectiva de vocês, mas iniciando por Mariana, como que você acha que os consumidores, nós, pessoas normais, podemos perpetuar perpetuar não, como é que eu digo? Como os consumidores podem incentivar essas marcas, inclusive a nossa marca, né, nós como clínica, mas como que as pessoas podem influenciar e incentivar essas marcas que promovem diversidade, que promovem a autenticidade, ao invés de só a propagação de estereótipos? Eu acredito que nada melhor do que elogiar, né? Então, quando você está de acordo com essas marcas, elogie, curtam, compartilhem, propaguem mesmo isso, sejam embaixadores, multiplicadores, bem como o inverso. Se for algo que traz um prejuízo ao todo, a você, vale a crítica, né? Vale se posicionar em relação a isso, se é a favor ou não. E acredito que essas são as formas mais simples e eficazes que podem contribuir, porque essas boas marcas, elas estão atentas ao que o consumidor está falando, está pedindo, e está elogiando também. Então, isso é um termômetro para todos, seja das menores às maiores. Ótimo. E, Jean, você que trabalha, tem visto aí muitas tendências, tem contato com cirurgião plástico, com dermatologista, com a própria fisioterapia dermatofuncional e com o desejo assim, das pessoas. O que você pensa que é o futuro desse mundo aí estético, do mercado da beleza, dos padrões de beleza ou não, né? De não seguir os padrões? O que você... Eu vejo uma geração, principalmente os mais jovens mesmo, eles estão buscando essa autenticidade, firmar os próprios valores. Então, eu acredito que a vertente também dos consumidores da parte estética também vão nessa, sabe?
e se entender mais, de prezar mais pela naturalidade. Quando a gente fala naturalidade, não quer dizer que você não vai fazer nada, né? Mas e se respeitar, de entender melhor como é que o seu corpo pode ter uma melhor versão, o seu rosto pode ter uma melhor versão de si. Então, eu acho que a gente vai, sim, nessa onda boa de buscar, assim, de se respeitar, de se compreender, de se entender, de se valorizar mesmo, sabe? Vejo muito por conta, principalmente, da busca por atividade física, por busca de se manter em movimento. Nossa cidade é uma cidade que hoje respira muito isso. Sim. Você vê crescendo cada vez mais academias, boxes de crossfit, arenas de beach tênis, futevôlei. Então, você vê que as pessoas estão em busca desse movimento, desse contato também com a natureza, e isso é muito bom. Uhum. Então, eu acredito que os consumidores da nossa área também vão nessa vertente, e isso é muito positivo. E enquanto marca, é isso, celebrar essa individualidade, porque a partir do momento que elas perceberem que isso é mais atrativo e inclusivo, não só vão ter bons resultados enquanto com o seu público, mas também em lucro mesmo, porque é mais interessante você consumir algo do que você acredita e que apoia do que você é contra. Exato. É isso, obrigada. Foi maravilhoso. E aí, sobreviveram? Foi tudo tranquilo, tudo bem? Graças a Deus eu tinha muito chá hoje. Muito, muito obrigada por contribuírem aqui com essa... Não só nesse momento, com essa conversa, mas por contribuírem com essa causa. Assim, eu coloco como causa porque, como eu falei, eu cresço muito com vocês, assim, aprendo muito e eu sinto que é recíproco, assim, que a gente está sempre trocando, evoluindo. Não é só a pele que está em movimento, todos nós estamos em movimento e é muito bom caminhar com vocês. Obrigada pelo convite. Obrigada, pessoal. Em breve estaremos aqui com o 3º episódio e esperamos de vocês também os feedbacks, né? Comentários, pode ser mensagem, direct message, e-mail, enfim, contando o que vocês gostariam de ver por aqui, né? Como que vocês acham que a gente pode ser mais inclusivo também, que a gente pode valorizar mais a diversidade aqui dentro do nosso podcast, trazer assuntos aí, temáticas que são pertinentes para a pele, para a autoestima, para estética, para saúde mental, enfim, para o que vocês acham que cabe aqui a gente trazer, tá? Obrigada.